Se você é dono, gestor ou colaborador de uma empresa, com certeza já ouviu falar em produção e produtividade no dia a dia do seu trabalho. E por serem nomes bem parecidos, muitas vezes os conceitos dos mesmos são misturados e confundidos, causando assim um certo desentendimento por parte de quem escuta essas palavras. E por isso, para evidenciar os conceitos de cada uma, preparamos um conteúdo detalhado sobre os principais aspectos da produção e da produtividade, bem como as suas diferenças e impactos no seu negócio. Fala gestores, tudo bem? Sou Luciano Oliveira e esse é o canal Papo de Qualidade. E você, sabe a diferença entre produção e produtividade? Na verdade, essas duas palavras andam juntas, mas não tem muita relação na hora de planejar uma estratégia empresarial, por exemplo. É muito importante, antes de tudo, saber disso, para conseguir assim entender a diferença entre produzir e ser produtivo. E esse conceito de ligação entre produção e produtividade foi criado conforme o passar dos anos, e com isso se manteve a visão de que são a mesma coisa, ou muitas vezes que uma é sinônimo da outra, o que não é verdade. Pois entendemos que produção é todo tipo de atividade que visa a origem de um serviço, objeto ou produto. E a produção também está relacionada com a diferença entre o volume do que se produz em relação aos bens consumidos, pois é o que determina o valor acrescentado a estes recursos, apontando se haverá lucro ou não para a empresa. E pode ser considerada também uma medida de resultados, ou seja, um dado sobre o que foi produzido em determinada empresa por um determinado período de tempo. Essas informações são importantes para o planejamento e controle da produção, conhecido como PCP, que controla futuramente a atividade de decidir sobre o melhor uso dos recursos de produção. A produção tem mais relação com o que deve ser feito do que como deve ser feito, e é de grande importância que o entendimento sobre produção esteja envolto nesse sentido, pois entendemos que uma empresa pode produzir em grande escala e mesmo assim não ser produtiva. Até mesmo porque muitas vezes, quando é exigido um aumento da produção, se tem uma diminuição da produtividade, porque se aumentam as horas de trabalho e a quantidade das atividades que devem ser realizadas, afetando dessa forma a qualidade na hora da entrega e outros fatores que estão relacionados e andam juntos com a produtividade. Bom, gestores, e antes de citarmos o conceito de produtividade, já peço que deixe o seu like. Se você é novo aqui no nosso canal ou sempre acompanha nossos conteúdos e ainda não é inscrito, também já se inscreva. É de graça, gestor, e nos ajuda muito a continuar pesquisando, desenvolvendo e postando conteúdos como este para você. E voltando ao nosso conteúdo, entendemos que a produtividade é a capacidade de fazer mais utilizando cada vez menos recursos e em menos tempo possível, sendo vista por muitos como um ato de minimizar de forma científica o uso de recursos, materiais, mão de obras, máquinas e equipamentos, para reduzir custo de produção, expandir mercados, aumentar o número de empregados, lutar por aumentos reais de salários e pela melhoria do padrão de vida, no interesse comum do capital, do trabalho e dos consumidores. Enquanto a produção está mais preocupada com a quantidade, a produtividade preocupa-se mais com a qualidade do que é entregue, e a produtividade tem como objetivo principal estimular o trabalho e a busca por melhores resultados, com isso auxiliando para o crescimento da empresa em sua totalidade. Existem algumas ações que podem aumentar a produtividade. A primeira delas é identificar os problemas, achar onde está o desperdício, seja de tempo, matéria-prima ou qualidade, e aplicar assim os ajustes e correções que são necessárias. Também é importante criar um bom ambiente corporativo, limpo e organizado, que ofereça condições para que o trabalho possa ser realizado, melhorar os canais de comunicações, seja de comunicação interna ou externa, e investir em conhecimento. Quanto mais você conhece os detalhes do seu negócio de forma aprofundada, mais chance de sucesso você terá. E simplificando esses dois conceitos, podemos entender que a produção, quando priorizada, origina alta quantidade de produtos, sem analisar a qualidade e a utilização dos recursos do mesmo. Ou seja, se a sua empresa vende em altas escalas, é interessante se atentar ao processo de produção para que ele possa ser o melhor possível. Já a produtividade, quando priorizada, gera altos níveis de qualidade e satisfação com serviços ou produtos, aumentando a autoridade da sua empresa e gerando fidelização de parceiros e clientes. E basicamente, produção é uma medida de resultado, enquanto que a produtividade é uma medida ligada ao desempenho. Enquanto que a produção significa um volume de bens produzidos, a produtividade se liga à velocidade e eficiência dessa produção.
Quando um gestor ou colaborador confunde esses dois conceitos, acreditando que o aumento da produção é o mesmo que o aumento da produtividade, começa a haver um ruído de informações potencialmente prejudicial ao trabalho. Aumentar o volume de produção não significa aumentar a produtividade. Ter um volume alto de produção sem que haja uma estrutura necessária pode comprometer a qualidade do que está sendo entregue, e com isso haverá uma queda na produtividade, pois o trabalho correrá o risco de ser refeito e ser entregue com a qualidade inferior, resultando assim na insatisfação do seu cliente. E aí, você pode estar se perguntando, mas Luciano, qual desses dois conceitos é mais importante para o sucesso de uma organização? E nesse caso, a resposta é bem simples, as duas, pois você precisa ter tanto produção quanto a produtividade na sua empresa. Pois caso uma dessas não esteja devidamente ajustada, prejuízos vão acontecer e podem impactar diretamente o negócio, diminuindo assim os resultados e aumentando a busca incessante por um crescimento que pode demorar um grande período de tempo ou até mesmo não acontecer. Além disso, mesmo a produção não sendo sinônimo de produtividade ou ao contrário, elas andam juntas e para que tudo funcione corretamente, elas precisam estar em cooperação uma com a outra. E na hora de traçar metas de produtividade, é importante conversar e conhecer mais a fundo os processos de produção, assim como entender também se a empresa oferece a estrutura necessária para que a produtividade seja positiva. Portanto, gestor, tenha em mente o seguinte: sua equipe é a alma da sua empresa. Se ela está bem estruturada e sabendo produzir, obviamente ela será mais produtiva e vai gerar resultados muito mais rápidos. Sendo assim, mantenha sempre um diálogo aberto e claro com seus colaboradores. Isso é fundamental para o bom andamento da produção. Dessa forma, metas e objetivos que a empresa possui serão abraçados pelos funcionários e passarão também a ser as metas e objetivos deles. Bom, gestores, espero que esse conteúdo tenha deixado bem claro a diferença entre produção e produtividade, assim como a importância desses dois conceitos para as organizações. Se ficou alguma dúvida ou você tem alguma sugestão de conteúdo, deixa aqui nos comentários que vamos ter o maior prazer de analisar e responder para vocês. Então, não esquece de deixar o seu like. Se você ainda não é inscrito, clica no botãozinho aqui abaixo e já se inscreva. E se possível também, compartilhe os nossos conteúdos com aquele amigo ou aquela amiga. E também, siga o nosso perfil no Instagram, @papo de qualidade. Assim, você fica sempre atualizado com conteúdos inerentes à qualidade e às suas aplicações. Muito obrigado e conto com você no próximo conteúdo.